Pessoal, vamos para mais um problema. Agora o problema é o problema 21 do capítulo 27, ok? Então é o seguinte, nós temos aqui, ó, na figura 2736, ele diz assim, na figura 2736, a fonte 1 tem uma força eletromotriz ε1 de 12 volts e uma resistência interna de 0,016. A fonte 2 tem a força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 0,012. As fontes são ligadas em série com resistência externa R. Aí ele pergunta, qual é o valor de R para o qual a diferença potencial entre os terminais de uma das fontes é zero? Com qual das duas fontes isso acontece? Okay? Então vamos lá, esse é o problema 27, 21. Okay? Então o que é que nós temos? Resumidamente, nós temos uma fonte de tensão com a resistência interna, depois outra fonte de tensão com a resistência interna. E tem uma resistência externa R. Acho que aqui é ε1, ε2, ok? Desculpa, ao contrário, né? Aqui é ε2, aqui é ε1. Aqui tem uma resistência interna, eu vou chamar de R1, aqui eu vou chamar de R2, que é a resistência externa dessa, essa é a resistência interna dessa. Aí o que é que ele diz? Por exemplo, alguém que se vir com um voltímetro e medir aqui nos terminais, né? Nos terminais dessa fonte aqui, ou dessa fonte aqui, uma das duas, né? Não são as duas ao mesmo tempo, é uma das duas. Ele vai medir a tensão zero para um determinado valor de R, se você colocar da resistência aqui. Qual é esse valor? E qual é das duas fontes que vai zerar a saída aqui? Ou seja, isso aqui vai se comportar como sendo um fio. Ok? Ou essa, ok? Bem, usando a regra das malhas de Kirchhoff, lei de Kirchhoff das malhas, o que é que você tem? Para cá, supondo que a corrente está fazendo isso, corrente I, então você vai ter ε2 menos R2I menos ε1 mais ε1, né? Menos R1I menos Rzão-I igual a zero. Ok? Então, de maneira seguinte. Então, essa é a equação geral. Você tem dois casos possíveis, né? Vou chamar de caso 1, caso 2. Que a gente não sabe qual dos dois é verdadeiro ainda. O caso 1 é quando os terminais dessa fonte aqui zera. Ou seja, isso aqui é zero. Desculpa, vamos botar 1 com 1, né? Caso 1 é esse aqui que zera. Okay? Ou seja, caso 1, quem zera é isso aqui. No caso 2, quem zera é esse cara aqui. Ok? Então vamos supor que o caso 1 seja verdadeiro. Desculpa, o caso 2 seja verdadeiro. Ou seja, isso aqui zere. Então, se isso zerar, né? Ou seja, um voltímetro for medir, vai medir zero. Então isso aqui tem que ser verdadeiro. Ok? O que implica que a corrente vai ser ε2 sobre R2. Certo? Se isso for verdade, e você jogar de novo na equação lá em cima, você vai ficar com o seguinte. Isso aqui é zero. Vai ficar ε1 menos R1I menos Rzão-I tem que ser igual a zero. Ou seja, ε1 menos R1I é quem? ε2 sobre R2 menos Rzão. I é quem? ε2 sobre R2. Porém, veja, colocando todo mundo em função de R aqui, deixando R passando para lá e organizando essa equação, você vai obter que R vai ser igual, fica aí para vocês fazerem essa conta, vai ser igual a R2, ε1 menos ε2 R1 sobre ε2.
ok? E essa é a equação para R para o caso 2, né? Quando quem zera é esse termo aqui. Quem zera é a saída da fonte 2. Okay? Aí eu faria a pergunta, e se eu quisesse o caso 1? O que é que muda? Se você olhar para o sistema, para a equação tem simetria. Se você chamar 2 de 1 aqui, trocar 2 em 1, você não vai, a equação vai ficar a mesma. Ou seja, se você chamar aqui de 1, aqui de 2, vai ficar a mesma equação que antes. Ok? Isso quer dizer o seguinte, se você zerar agora essa parte aqui, a equação vai ser a mesma, só trocando 2 por 1. Onde tiver 1, 2, eu boto 1, onde tiver 1, boto 2. Ou seja, basta que você pegue onde tiver 1, o índice 1, você coloca 2. E onde tiver 2, você coloca o índice 1. Então vai ficar R, para o caso 1, é R1 ε2 menos ε1 R2 sobre ε1. Ok? Então, o valor de R ou é isso aqui, ou é isso aqui. Bem, mas note que ε2 é igual a ε1 e que R1 é maior do que R2. Se você olhar lá no problema, ε2 é igual a ε1, cadê? Problema 21. ε2 é igual a ε1 e R1 é maior do que R2. Então, se isso é verdade, né? Então, dessa equação aqui, que eu vou chamar de 1, chamar essa equação aqui de 1 e vou chamar essa equação de 2. Então, se essa condição é verdade, então de 1, o que é que você obtém? Que R2 menos R1 tem que ser igual a R. Ok? R2 menos R1 tem que ser igual a R. De 2, se você fizer a substituição em 2, você vai encontrar que R1 menos R2 tem que ser igual a R. Mas note que R1 é maior do que R2. Ou seja, isso aqui dá negativo, mas não tem resistência negativa. Então, a única que passa do teste é essa. Ok? Então, na verdade, o valor de R é R1 menos R2 e não R2 menos R1. E quem zera? Zera essa equação 2 aqui. Essa é a verdadeira, que é o caso 1. Ok? Ou seja, o caso 1, quem zera é a fonte 1. Ok? Então, resposta à letra B. A fonte que medimos zero é a fonte 1. Só lembrando por quê? Porque notem, dessa equação, essas duas equações e dessas duas condições, você obtém isso aqui. Ok? Só que R1 é maior que R2, aqui dá positivo e aqui dá negativo, não pode dar negativo. Ou seja, isso é verdadeiro, você já calcula o valor de R. Isso aqui é verdadeiro, então. Ou seja, a suposição que isso aqui é verdadeiro. Logo, o caso 1 é verdadeiro. Logo, quem zera é a fonte 1. Ok? E o valor de R? Quem é o valor de R? O valor de R é R2 menos R1. Ok? Que vai dar
4 miliohms. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Grande abraço.